querido amigo, é uma realidade. É realmente a verdade que a palavra realmente está apresentando para nós neste momento. É a verdadeira e santa palavra do Senhor que continua nesse momento falando a você. As pessoas que servem a Deus. Foi falado aqui que nós não somos diferentes dos do mundo. Diferentes no sentido que todos nós somos realmente pecadores. Temos um advogado que está ao lado de Deus e olha por nós. Temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que ajuda as nossas fraquezas e também nos ensina a orar. Nos aproxima de Deus. O Espírito Santo é a ligação que impede que os nossos pecados atrapalhem as nossas orações. E olha que são muitos. Nossos pecados são muitos. A todo momento, e eu posso até afirmar que a cada segundo, de alguma maneira, nós pecamos. Então, se olharmos por esse ponto, nós não teríamos condições de estar falando com Deus na presença do Senhor. Eu não teria condição de falar nesse momento. A ajuda que o Espírito Santo nos dá é essa. Ele filtra nossas orações. Temos o Espírito Santo, temos a comunhão de participar do corpo e do sangue de Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida, mas nada nos pode escapar, nada pode nos fazer escapar do julgamento do último dia. E o julgamento que começa realmente na casa de Deus. Julgamento esse que começa na casa do Senhor. E ai daqueles que são desobedientes. E ai daqueles que, por livre e espontânea vontade, não aceitam a palavra e querem continuar sendo desobedientes. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem somos nós para julgar as pessoas? Mas a palavra realmente julga. Essa palavra é a boca de Deus falando. Ela absorve a pessoa ou julga a pessoa da maneira que lhe apraz fazer. Querido, ouça realmente o que o Senhor está falando. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Há pouco tempo eu falei sobre o rei Beltesazar. A diferença de Beltesazar para um outro servo de Deus que orou ao Senhor, aleluias, e clamou ao Senhor, Zedequias, aleluias, e ele foi atendido. Recebeu mais 15 anos de vida. Aleluias. Beltesazar, ele profanou coisas santas. Foi falado na mensagem anterior. Profanou as coisas santas e fazendo uma festa com os utensílios sagrados da casa de Deus, o Senhor se irou, ficou muito enfurecido, e na hora da festa apareceu uma mão na parede, e aquela mão escreveu Bene, Bene, Tekel, Parsi, pesado foste achado em falta. Bene, Bene, Tekel, Parsi. O seu reino acabou, você foi achado em falta, foi achado pesado. E ali o Senhor determinou o final do seu reino. Aleluias. Por que eu estou falando isso nesse momento? Porque tem uma coisa aqui que me chama muita atenção. Pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é algo muito grave, é algo muito sério. Para a gente poder ler sobre isso, a gente lê no livro de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos lá na palavra do Senhor. Novo Testamento, que vai nos contar um episódio. E esse episódio é interessante. Esse episódio é interessante. Marcos capítulo 3. Já achei aqui Marcos
E diz a palavra do Senhor para os nossos corações. Capítulo 3, versículo 12. Vamos ler a partir do os versículos que se seguem. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão se aglomerou, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam que estava fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul pelo príncipe dos demônios, e expulsa os demônios. E chamando-se, lhe disse por parábolas: como Satanás pode expulsar Satanás? Muito bem, a Bíblia diz que diziam os escribas, sendo descido de Jerusalém, que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul, dizendo que Jesus, usado pelo diabo, expulsava demônio. Blasfêmia contra o Espírito Santo é, para deixar claro para você, quando alguém tira a glória que é do Senhor, aquilo que é feito por Deus, uma obra feita pelo Senhor, e atribuir algo de Deus ao diabo. Aqui era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir coisas de Deus ao diabo, dizendo dessa palavra que Jesus expulsava demônios através do príncipe dos demônios, através do diabo. Só que eu volto a Belsazar, quando ele profanou as coisas santas. Quando se profana aquilo que é santo, se constitui também pecado contra o Espírito Santo. Eu posso estar falando aqui uma interpretação muito peculiar e muito particular, minha através do Espírito Santo. Mas por que não? Porque muitas pessoas podem estar blasfemando contra o Espírito Santo, porque estão profanando coisas santas. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Houve um irmão, uma vez, que ele, antes de ir à igreja, ele passou numa determinada banca de revista, banca de jornal, e comprou uma revista pornográfica. Ele colocou no bolso, guardou no bolso do paletó. Consequentemente, ele foi para a casa de Deus e foi para a igreja. Ao chegar na casa de Deus, ele adentrou ao salão e teve uma oportunidade ao subir ao púlpito da igreja. Se esqueceu que aquele objeto pornográfico estava no seu bolso. Ao subir ao púlpito, ele estava falando. Quando ele foi pegar um lenço, ao pegar o lenço, ele pegou o lenço que estava no bolso onde estava aquele material pornográfico. Ao tirar quando ele puxou o lenço para se secar no seu rosto, também tirou, por consequência, aquela pequena revista pornográfica, onde caiu no chão, ao púlpito da igreja, e todos viram ali a verdadeira face daquele homem, a verdadeira face daquela pessoa. O que ele fez? Profanou aquilo que era santo, o altar do Senhor. Como Belsazar profanou as coisas santas, e Deus finalizou a sua vida, aquele homem também, como muitas pessoas fazem, profanam aquilo que é santo. Imagina a situação daquele homem. Imagina a situação. Nunca mais, pelo menos ali naquele local, naquela igreja, ele pôde subir ao púlpito da igreja. Algumas pessoas estão profanando aquilo que é de Deus. Se esquecem que já é tempo que comece o julgamento
pela casa de Deus. E se começa por nós, ai de nós, se não estivermos com a nossa vida na presença do Senhor. Ai de nós, se não estivermos com a nossa vida no altar de Deus. Querido amigo e amiga, irmão e irmã, não sou eu que julgo, não posso fazer isso. O meu dever como ungido de Deus e ministro da palavra do Senhor é trazer essa palavra, para que todos possam dizer: eu ouvi, realmente eu ouvi a palavra. Aquilo que eu não ouço na minha igreja, aquilo que eu não ouço dentro da minha igreja, porque muitas pessoas não têm coragem de falar, eu ouvi através dessa mensagem, eu ouvi através do ministro de Deus que está falando com você. Eu não falo, a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor fala. A única coisa que eu peço é para que eu possa ser usado por Deus da forma que Ele quer me usar para entregar a você nesse momento. O julgamento começa na casa de Deus. E se começa na casa de Deus, vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Porque Ele vem, Ele vem. E o Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Guarde no seu coração, que Deus possa te abençoar. Abençoar a sua vida, abençoar. Eu sei que o diabo fica muito furioso, ele fica com muito ódio quando eu trago uma palavra dessa. E aí eu oro ao Senhor, peço a sua oração e peço que o Senhor me cubra com o teu sangue e que me ajude a continuar trazendo essa palavra em todo o tempo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Você pode acessar Banda Trindade JF, Ministério Rios de Água Viva. E como eu disse no começo dessa mensagem, homens e mulheres espalhados por todo o Brasil e todo o mundo, brasileiros, homens e mulheres de Deus, mensageiros do Evangelho, estão me ajudando a pregar a palavra do Senhor. Em especial Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos e Uruguai. Que Deus possa abençoar você e que possa chegar mais a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. Banda Trindade JF, Ministério Rios de Água Viva. Acesse, conheça e divulgue. Que Deus abençoe você. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.